Aqui com vocês, com a disciplina Educação, Cidadania e Direitos Humanos, a professora Cláudia, especialista em políticas e públicas e gestão de gênero e raça, e a gente vai dar início aqui à nossa primeira aula da nossa disciplina. Trabalhando aí os direitos humanos, a origem e a justificação do Estado, os direitos humanos e a tradição ocidental, direitos humanos e a necessidade humana, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como também a Declaração Universal dos Direitos do Homem. A origem e a justificação do Estado. Explicar a origem do Estado e todos eles se contradiz nas suas premissas e nas suas conclusões. Porque essa origem do Estado surgiu há muito tempo antes do século XVI como uma forma natural, ou uma forma divina do ser humano se comportar entre eles. No decorrer, assim, e todas as teorias são baseadas em meras hipóteses, são simplesmente levantações, sugestões de como realmente surgiu o Estado, ou seja, viver em comunidade, os seres humanos, um entre os outros, e compartilhando os seus hábitos, costumes. Desta forma, com esta nota preliminar, fica evidente, que as teorias sobre as origens do Estado, que resumindo, são resultado do raciocínio hipotéticos. Teorias de origem familiar, teoria de origem patrimonial e teoria da força. A gente vai ver detalhadamente cada teoria dessa. Para começarmos, a gente vai para a teoria de origem familiar. Nessa teoria de origem familiar, esta teoria de todas as mais antigas, após-se na derivação da humanidade de um casal originário, portanto, é de fundo religioso. Dividindo essa teoria familiar, nós temos a teoria patriarcal. Sustenta-se a teoria do Estado, deriva de um núcleo familiar, cuja autoridade suprema pertenceria aos ascendentes de varão mais velho, o patriarca. Nessa teoria patriarcal, a gente destaca a figura do pai, como o supremo da família, do núcleo familiar, ou seja, do Estado formado. Na teoria familiar, dentro da questão da figura da mulher, a gente destaca a teoria matriarcal, que essa corrente define a mãe como o supremo da família, por estar sempre próximo do filho, educando e preparando ele para a convivência em sociedade ou no Estado. Entre outras teorias, nós temos a teoria da origem patrimonial. Essa teoria tem suas raízes, segundo alguns autores da filosofia de Platão, que admitiu no livro 2 de sua República, origina-se o Estado da União das Profissões Econômicas. Cícero explica o Estado como uma organização destinada a proteger a propriedade, regulamentar as relações de ordem patrimonial. Essa teoria está voltada principalmente para a questão do patrimônio social do Estado. Ela visa a propriedade, assegurar todos a uma propriedade comum dentro do seu próprio Estado. Temos também a teoria da força, também chamada de origem violenta do Estado. Afirma que a organização política resultou do poder da dominação do mais forte sobre o mais fraco. Dizia Bond que o que dá origem ao Estado é a violência do mais forte. Thomas Hobbes, discípulo do Bacon, foi o principal sistemizador desta teoria. Para a gente aqui ficar bem claro, Hobbes coloca que o homem é um ser livre, mas não é um ser de boa conduta, é um ser cruel e que vive em constantes lutas para a sua própria sobrevivência. E mais na frente a gente vai ver a diferença entre as opiniões de filósofos, e principalmente da questão de Thomas Hobbes, como também de Jean-Jacques Rousseau e também de Locke, que eles discutem essa questão dessa relação do ser humano e o Estado, que um coloca, como Hobbes coloca, que o homem é cruel, vive em constante luta, e que o importante é estar em plena disputa de território e também de formação de Estado. Já o Locke coloca que, dentro de toda essa questão de Estado e de luta, eles também podem viver em harmonia. Mas já para a questão de Paulo Freire, para Jean-Jacques Rousseau, que defende a questão da teoria convencional, da teoria da libertadora, eles colocam que o homem é um ser que vive livre e que desse estado da natureza é um estado de total felicidade. Aristóteles. Para Aristóteles, o Estado é encarado como uma instituição natural. Nessa instituição natural,
a gente sempre vai lembrar a questão do homem como um ser divino e livre, que está apto a conviver em sociedade, mas sem seguir nenhum tipo de normas ou lei. Já a gente encarando o Estado, no tempo atual, depois do século XVI para cá, do lançamento do livro O Príncipe, de 1553, a gente vê que é encarado já como uma organização, que vem do latim, que significa firmeza, e que é uma organização de normas e técnicas que a sociedade tem que seguir. Ele coloca ainda para a gente que esse Estado é o resultado dos movimentos naturais de coordenação e harmonia. Sua finalidade primeira seria assegurar a segurança da vida social e a regulamentação da convivência entre os homens e, em seguida, a promoção do bem-estar coletivo. No Estado, para Aristóteles, ele coloca viver em grupo. Tem um Estado formado por normas, por leis, uma organização permanente, onde vai se automodificando no decorrer das necessidades que vão surgindo dentro da comunidade, dentro da sociedade, mas que tem um valor coletivo e que é visto o indivíduo todos da mesma forma. Não podemos estipular uma norma dentro de um Estado especificamente para um único indivíduo, mas ele colocava que teria que ser para toda a comunidade de uma forma geral. Afirma Aristóteles que o Estado deve bastar-se a si mesmo, isto é, deve ser autossuficiente. Observe-se que nessa ideia de autarquia encontra muitos autores a gênese da soberania nacional e ensinou que, nas manifestações populares, a expressão qualitativa deve ser levada em conta juntamente com a expressão quantitativa, que tanto a quantidade de ações realizadas como a qualidade são elementos fundamentais para o bem-estar do Estado, da sociedade em si. Justificação do Estado. O poder do governo sempre precisou de crenças ou doutrinas que o justificassem, tanto para legitimar o comando quanto para legitimar a obediência. A princípio, o poder do governo em nome e sob a influência dos deuses contam, assim, uma justificação natural, aceitada pela simples crença religiosa. É como eu estava colocando anteriormente, esse Estado natural, ele parte da teoria que defende a questão divina, que o ser já nasce direito à vida e já nasce com este direito. Tá bom? Segundo o professor Pedro Calmon, as teorias que procuram justificar o Estado têm o mesmo valor especulativo daquelas que explicam o direito na sua gênese. Reflete o pensamento político dominante das diversas fases da evolução humana e procura explicar a derivação do Estado. De acordo com Pedro Calmon, ele divide em 3 partes. O primeiro, sobrenatural, que é o Estado divino, da lei ou da razão, o Estado humano, e da história e da evolução, que é o Estado social. E a partir do momento que o ser humano passa do sobrenatural, do Estado natural, para o Estado social, ele abre mão, certo, de alguns direitos naturalmente, que é a vida. Abre a mão da vida? Não, abre a mão dos direitos naturais, de viver em comunidade, de respeitar e tudo, e passa a seguir uma norma, que é a questão do Estado social, que tem que seguir normas elaboradas, organizadas para ser executado perante a sociedade que ele está inserido. A partir do momento que a gente passa de um Estado, de uma definição do Estado para outra, a gente vai também perdendo direitos. É bem claro lembrar a questão do período do feudalismo, onde eles colocam que a propriedade que o homem trabalhava, cultivava, era de natureza dele, próprio dele. Quando a gente passa para o Estado social e atual, a gente já observa que o homem tem que regulamentar a terra para realmente ser proprietário dela e seguir toda uma organização de leis estabelecida pelo Estado. As teorias racionalistas de justificação do Estado, partindo de um pressuposto a respeito do homem primitivo em estado da natureza, entrosam-se com os princípios de direitos naturais.
quando coloca assim, porque o direito à vida é um estado natural. Você, quando passamos por estado social, você não vai perder. Quando passa para em consideração da palavra de origem de estado para a questão do Paulo Freire, de Jean-Jacques Rousseau, não é que você vai perder o direito à vida, mas que esse estado vai ter que lhe garantir sobrevivência digna, com alimentação, saúde, moradia, saneamento básico. Você tem que, a criança, mesmo sendo levada em conta, como anteriormente, antes do século XVI, como um ser ativo, membro atuante do Estado, a partir do momento que passa para um estado social e para o estado atual que nós nos encontramos, a criança é um cidadão e tem direito à vida, à alimentação, à educação de qualidade. Então, assim, é dessa forma que, como eu coloquei para vocês, a gente vai perdendo certos direitos, mas também vamos adquirindo outros, como também, junto com isso, dever. Quando coloca esses deveres, eu gosto sempre de estar relatando a questão do dever do voto. A questão do voto já foi muito discutido, é muito bem lembrado, que é uma total forma democrática do ser humano, do cidadão, se pôr perante a sociedade como um ser ativo, na participação de decisões. Só que, muito tempo atrás, só poderia votar os burgueses, da elite, quem era alfabetizado, e acima de 21 anos. Com essas transformações e com as mudanças, e com as buscas, as revoluções em relação à palavra Estado e seu significado e suas ações, hoje, atualmente, a gente tem voto a partir dos 16 anos, todos podem votar a partir dos 16 anos, tendo a exceção que fica facultativo depois dos 60. É bom lembrar também a questão de vocês poder ser votado e votar. Que antigamente, para ser candidato ou ser representante de um estado, havia várias restrições. As mulheres mesmo só conseguiram votar pela primeira vez a partir de 1930. Então, assim, são fatores que vão transformando e modificando o verdadeiro sentido da palavra Estado e dando também aí um leque para os direitos humanos. Hugo Grootz coloca aí para a gente que é um holandês, foi um precursor da doutrina do direito natural e, de certo modo, do racionalismo na ciência do Estado. Que ele defendia, esse autor aí, Grossi, aliás, defendia a questão do Estado sobre o comando natural, sobre os deuses, sobre questões divinas. Ele não acreditava que o ser poderia sobreviver deixando de lado a questão divina. Teria que ser tudo feito de acordo com as normas que é estabelecido na Bíblia, ou a questão divina em si. Emmanuel coloca aí, o grande filósofo, que o homem reconhece que é uma causa necessária e livre das suas ações, a razão pura, e que deve obedecer uma regra de comportamento preexistente, dito pela razão prática, imperativo categórico. Quando ele coloca aí essa razão pura, é quando você age de forma que as suas ações vêm naturalmente e que não é preciso pensar num todo, certo? Vai mais às suas próprias necessidades. Tomás Hobbes, o mais reputado dentre os escritores do século XVIII, foi o primeiro sistematizador do contratualismo como teoria justificativa do Estado. É havido também como teórico do absolutismo. Embora não tenha pregado a maneira de Filmer como fundamento dos direitos divinos, seu absolutismo é racional e sua concepção do Estado tende a conformar-se com a natureza humana. É como eu coloquei no início, ele acredita, defende que o homem é um ser livre, certo? Que tem direito à sua propriedade particular, privada, só que ele coloca que o homem é um ser cruel, que vive em constantes lutas. Para Benedito Spinoza, em sua obra principal, ele defende a mesma ideia de Hobbes, embora uma conclusão diferente. A razão ensina o homem que a sociedade é útil, que a paz é preferível à guerra e que o amor deve prevalecer o ódio. Quando a gente coloca assim que tem essa contradição entre Benedito e Hobbes, é que Hobbes defende que o homem luta e luta, certo?
e que não tem esse amor ao próximo. Já o Benedito, ele coloca que o homem luta, mas só que ainda consegue viver em harmonia e que consegue ter o amor ao próximo, mesmo dentro dessas lutas constantes para a sua própria sobrevivência. Aí temos aí o John Locke, desenvolveu o contratualismo em bases liberais, apontando-se o absolutismo de Hobbes. São os seguidores, como também a gente tem o Jean-Jacques Rousseau, foi a figura mais proeminente, a corrente contratualista. Dentre todos os teóricos do voluntarismo, destacou-se pela amplitude da formação do Estado, discursos sobre as causas da desigualdade entre o homem e o contrato social. Tiveram a mais ampla divulgação em todos os tempos, sendo recebido como evangelhos revolucionários da Europa e da América no século XVIII. O Jean-Jacques Rousseau, ele defende que o homem tem que formar esse Estado a partir de um contrato social. Esse contratualismo, essa teoria do contratualismo, ele defende que o Estado tem que formular, organizar as leis, as normas, a ser aplicado em toda a sociedade, para que todos sejam iguais perante o Estado. E Jean-Jacques Rousseau defende esse contrato social, visando o bem-estar de todos. Edmundo Burke aponta-se ao artificialismo da teoria contratualista. Surge no cenário político a escola história, afirmando que o Estado não é uma organização convencional, não é uma instituição jurídica, mas é um produto do desenvolvimento natural de uma determinação da comunidade estabelecida em determinado território. Para ele, é colocado aqui que não significa juridicamente, perante a lei, o Estado, mas a questão de colocar o homem em condições de sobrevivência, mas que não precisa seguir rigidamente essas normas, tá bom? Que ele pode ainda adotar a questão dos deuses, da sua origem natural ou sobrenatural, mas que não precisa estar todo organizado de forma oficial. Os direitos humanos e a tradição ocidental. O século XX, concluído há mais de 15 anos, ficaram na história. Certamente por bons motivos, mas também pelo que de mais negativo a humanidade algumas vezes viveu. Realmente, ao analisarmos a cultura ocidental, com o peso das suas tradições, verificamos que o exercício do poder tem estado repartido. Ora nas instituições religiosas, ora nos órgãos políticos de um determinado sistema, parecendo que os primeiros se situam naquela ideia de um Deus transcendental, para mim, dos seres humanos. E no segundo, teremos um Deus imanente, centrado em mim e no espaço em que me integro. Daqui, resultando uma correlação de direitos e deveres que se deveriam equilibrar. Todavia, ao longo da história, encontraremos situações de supremacia de uns em relação aos outros. Nesses direitos da tradição ocidental, a gente coloca que sempre há um ser supremo ao outro. E para eles defendia a questão de Deus. O ser supremo para todo o desenvolvimento humano da humanidade é divino. Que Deus está acima de todas as coisas. E que o ser humano não poderia partir dessas leis oficiais regulamentadas sem a permissão divina. Os direitos humanos e a necessidade humana. As necessidades básicas podem ser consideradas todas aquelas a que o ser humano deve ter acesso para a sua sobrevivência com decência, suprindo as suas necessidades fisiológicas e mentais, e são considerados objetivos e universais. Passa pelo acesso à comida, à roupa, à saúde, casa e segurança. Dessa forma, aí, a gente destaca o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que coloca para a gente, toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto ao serviço social necessário. E tem direito à segurança no desemprego,
na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência, por circunstâncias independentes da sua vontade. Então, esse artigo 21 da Declaração dos Direitos do Homem, ele está bem permanente ainda em nossos dias atuais, que o Estado tem que garantir a saúde, a alimentação, a segurança. Como eu estava colocando para vocês, tem a questão do saneamento básico que segura a saúde em si do homem. Coloca também que, a partir do momento que a mulher perde o esposo, que é o chefe da casa, lembrando que a teoria patriarcal, que é o Supremo, que tem responsabilidade com a família de sustentar e manter, ela tem o direito de aposentadoria. Ainda hoje, nos dias atuais, continua com esse mesmo segmento. A mulher fica viúva, tem o direito a se aposentar a partir do momento que não foi uma vontade do seu esposo a vir falecer ou não estar mais presente. Então, o Estado tem que garantir esse bem-estar e essa sobrevivência a todo cidadão que nele está inserido. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a história. Em razão disso, a Assembleia Nacional reconhece a declaração na presença e sob o ígido do Ser Supremo os seguintes direitos do homem e do cidadão, que está dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. O artigo 3º. O princípio de todos, a soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aquele que assegura aos outros membros da sociedade o gozo do mesmo direito. Esses limites só podem ser determinados pela lei. Dentro de todos esses artigos eu destaco o artigo 4. Infelizmente, o homem, principalmente na atualidade, ele não vê, entendeu, o próximo como algo ou alguém que tem que ser respeitado. E deixa bem claro neste artigo. O homem é livre para fazer suas atitudes, mas a partir do momento que não prejudica o próximo. A partir do momento que esse respeito existe perante o seu próximo. E às vezes as pessoas confundem muito esse direito de livre, para poder agir da sua forma, e esquece o dever de estar assegurando o próximo o bem-estar. A Declaração Universal dos Direitos do Homem. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração dos Direitos Humanos com a ideia de que? Com a ideia comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade tem sempre em mente essa declaração. Esforce-se por meio do ensino e da educação para promover a respeito a esses direitos e liberdades. Ele coloca no artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e é igual em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Hoje é uma questão que grita na sociedade atual. E são desde o século XVIII e do século XX que já vem batendo, discutindo em todos os seminários, evento em relação aos direitos humanos, essa questão do respeito ao próximo, que a luta, até lembrando Hobbes, que a luta do ser humano para se manter e para a sua sobrevivência, o torna um ser cruel. E atualmente a gente vê que as pessoas buscam, fazem o que é de direito de ser livre e ter a sua própria ação, mas não faz uma ação ao qual respeita o seu próximo e termina prejudicando o mesmo sem nenhum tipo de fraternidade e sem nenhum tipo de sentimento de amor. Para o meu bem-estar, eu posso fazer qualquer ato. Se eu vou ter um bom resultado, então eu não tenho que me importar com o próximo. E isso está tornando uma sociedade mais cruel, uma sociedade mais violenta e se tornando cada dia mais difícil
conseguir manter o que se coloca na definição do Estado e o que se coloca na lei, que é você tem o direito de ser livre na ação, mas que tem que respeitar o próximo. A gente encerra a primeira aula e voltaremos daqui a pouquinho com a próxima aula.